Aliás, até que a Lília está falando aí sobre essa situação em São Paulo, chama a atenção a história dos livros, né, Lília? Que o governo de São Paulo voltou atrás, só que não, né? Alguns estão dizendo assim, só que não, porque foi uma decisão da Justiça. A Secretaria de Educação de São Paulo recuou, decidiu aderir agora ao programa do MEC, de distribuição de livros didáticos. Essa primeira notícia, quando eles resolveram suspender, teve um impacto tão forte entre os educadores, entre os intelectuais, entre os professores e entre os estudantes, inclusive. Como assim? O maior estado de São Paulo vai negar livros didáticos do programa do MEC. Enfim, teve uma baita gritaria. Teve uma ação na Justiça. A decisão da Justiça foi que o governo voltasse atrás com uma liminar, né? Mas ontem o secretário de Educação do Estado de São Paulo, que foi o pivô de tudo isso, Renato Feder, disse que teve uma escuta e um diálogo com a sociedade e por isso eles voltaram atrás. Mas tem a informação de que a Justiça de São Paulo já tinha determinado a suspensão em caráter liminar desse ato administrativo da Secretaria de Educação de São Paulo e para que eles retomassem o programa com o MEC. Com a decisão dos secretários, alunos da rede estadual de São Paulo, enfim, vão voltar a ter à disposição tanto material que é feito pela própria secretaria, que já tem recebido críticas, né, quanto também o material que é fornecido pelo MEC, que são os livros. E aí, hein, você como uma escritora, como uma leitora, e uma empresária, inclusive, também nessa área, né, Lília? Como é que você vê essa questão relacionada aos livros em São Paulo? E aí eles falam, foi pelo diálogo, foi pela escuta com a sociedade que nós voltamos atrás. Bom, eu penso que nós temos que ouvir esse diálogo não houve, sobretudo os professores, aqueles que estão no dia a dia, no chão da escola. E o processo anterior, o processo de compra de livros, era um processo muito democrático e um processo muito cauteloso, que demorava meses e, sobretudo, que seguia, o material era totalmente alinhado com a Base Nacional Comum Curricular, que é uma base muito importante porque ela diz respeito também às experiências dos próprios alunos, às experiências dos docentes e às experiências dos discentes também. A determinação também do governo de São Paulo ia na contramão de determinações internacionais da Organização Mundial da Saúde e de países como a Finlândia, que voltaram atrás, que tinham bases digitais nas suas escolas e voltaram para o livro físico. Sobre que alegação? Primeiro que as bases digitais provocavam muita desconcentração nos adolescentes. Isso é muito importante. Os adolescentes passam a entrar nas redes, a ver outras coisas e não entram em contato com o conteúdo que está sendo ensinado lá. Em segundo lugar, até oftalmologistas se manifestaram dizendo que faria muito mal à saúde dos alunos. E eu queria dar aqui meu depoimento, sendo dessa área de livros, como muitas vezes esses livros que o aluno recebe passam a ser os livros de uma família inteira. A família inteira vai ler a partir daqueles livros. Eles criam uma relação com aqueles livros. Então, enfim, não foi nada democrática a decisão do governo de São Paulo, não houve diálogo para que se tomasse a decisão. Eu, particularmente, não sou contra a tecnologia, mas acho que as coisas andam invertidas. A base tem que ser os livros físicos. E a tecnologia vem aí como para complementar, para ajudar, não em primeiro lugar. Então, enfim, é correta a medida, importante que o governo de São Paulo, agora, tudo bem que não foi por conta de escuta, mas de uma maneira ou de outra, volte atrás nessa determinação e que os alunos tenham acesso aos livros. E que nós possamos ouvir aqueles que devem falar, que são os professores, professores da rede pública, professores da rede estadual, que estão lá, que sabem das necessidades dos alunos e que, em uníssono, se opuseram à medida. Bom, é, bom, importante que teve a ação da Justiça, importante que teve a volta atrás, né? E os estudantes que vão ser os beneficiados.